Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos então estar iniciando mais um bloco de estudos com o tema obsessão, que faz parte do tratamento espiritual da Casa Espírita e também para quem está fazendo o tratamento espiritual à distância, que entrou em contato conosco, que recebeu esse bloco de estudos que deve ser estudado durante 3 semanas, 3 quarta-feira, né? Então seria hoje, mais a próxima semana e a próxima, tá certo? Esse tema, obsessão, ele é muito importante, que é um tema que envolve o nosso dia a dia e ele trata da influência dos espíritos dos nossos irmãos já desencarnados sobre nós encarnados, tá certo? Então, vocês coloquem a água na mesa, reúnam os familiares, né, que estão dentro do tratamento espiritual e nós vamos então fazer a nossa prece. Divino Mestre Jesus, mais uma vez nós estamos aqui reunidos, pedindo o teu amparo de amor e luz para a nossa noite de tratamento. Todos nós somos almas doentes, necessitados do remédio do teu Evangelho, para que possamos promover a cura da nossa alma, das nossas atitudes, dos nossos medos e angústias. Nos auxilia no aprendizado dessa noite, Senhor, para que possamos a cada dia nos esforçarmos em nos curarmos de todos os males que afligem o nosso corpo e a nossa alma. Obrigada por essa oportunidade. Abençoa todas as famílias desta cidade, deste país e desse planeta. E se conosco com teu imenso amor, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos para o nosso primeiro slide e ele diz assim: definição de espírito. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E ele continua aqui: que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Então, olha, que definição se pode dar dos espíritos? Quem são os espíritos? Os espíritos são seres inteligentes da criação. E quem são os seres inteligentes da criação? Ora, somos nós. Nós somos os seres que temos inteligência, que temos raciocínio, certo? Embora os animais também tenham espírito, mas hoje nós estamos falando especificamente dos seres com raciocínio, né? Os seres que têm a inteligência. Então, quando nós nos aprofundamos no estudo da doutrina espírita, todos nós, acho que, independente de ser espírito ou não, a pessoa que se religa com Deus, né, que tem essa ligação religiosa, ela para pensar: o que existe após a morte? Será que morreu, acabou? Né? O que vai ser de mim? Depois de tantos anos de experiência, de alegrias, de dores, de amores. Nós temos 2 vídeos no canal aqui, que para quem nunca, né, estudou a doutrina espírita ou quem está iniciando, seria interessante vocês assistirem. Tem na playlist lá da Escola de Estudos Espíritas, nós temos 2 palestras, que uma fala sobre reencarnação, que é a volta do espírito ao corpo, e a outra fala sobre a desencarnação, né? Que é quando nós abandonamos o corpo, chamado morte. Na verdade, a morte não existe, nós desencarnamos, nós saímos da carne, né? O que morre é o corpo e o espírito continua vivo. Então, seria interessante uma hora que vocês tiverem um tempo para vocês assistirem esses 2 vídeos. Porque a morte, ela realmente não existe. Nós passamos um tempo aqui no planeta Terra, né? Momentaneamente, todos nós espíritos estamos reencarnados aqui. E depois que nós cumprimos a nossa tarefa, nós deixamos o corpo e retornamos para a pátria espiritual, que é onde acontece a nossa verdadeira vida. Por ele fala aqui, o que sucede à alma no instante da morte? Ela volta a ser espírito, porque o nosso espírito, ele habita o corpo. É ele que comanda o corpo. Não é o corpo que comanda a alma, nem o cérebro que comanda o corpo. É o espírito que está momentaneamente usando o corpo como ferramenta para a sua vida de relação. Nós nos relacionamos com as pessoas,
nós temos aqui uma vida em comunidade, em humanidade, em família, onde nós vamos ter que conviver com as pessoas e vamos ter que exercitar as nossas emoções. Então, tudo que nós fazemos na nossa vida, tudo o que traz para nós é emoção, né? É o controle das nossas emoções. Ou a gente fica magoado, ou a gente fica feliz, a gente fica com raiva, fica com ódio. E o objetivo, como é, de nós nos transformarmos em pessoas melhores. E o objetivo é de que nós vivamos em harmonia 100% planetária, a começar dentro da nossa família, né? Então é por isso que nós vamos buscar nos tornarmos pessoas melhores. E nós precisamos de muitas reencarnações, porque nós não conseguimos dissipar as nossas mágoas, os nossos ódios e muitas vezes os nossos vícios, né? Porque nós temos vícios terríveis, que a gente acha muitas vezes que não tem importância, mas que nós prejudicamos os nossos irmãos. Através da fofoca, da maledicência, né? Da inveja, do ciúme. Então, assim, são pequenas coisas que, na verdade, não são pequenas, não. Elas são grandes, porque imagine milhões de pessoas fazendo a mesma coisa, né? E prejudicando os seus irmãos através da utilização do poder do verbo ou do poder mental, né? Que tudo isso a gente tem um estudo, tudo isso a gente se aprofunda. Então, nós não desaparecemos. Nós, quando o corpo morre, né, que termina a nossa missão aqui, o espírito, ele retorna para a pátria espiritual, né? Então, mais profundamente sobre isso, a gente tem o vídeo sobre desencarnação, vocês estudam ali. Então, nós vamos para o segundo slide. Slide número 2, somos espíritos reencarnados. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Então, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos ter muitas oportunidades de estarmos retornando a esse planeta, né? Nós precisamos reencarnar porque é aqui que nós vamos nos reencontrar com amigos e inimigos do passado que nos prejudicaram ou que nós prejudicamos, e que nós vamos novamente ter que reencontrar com eles e participar do grupo, seja familiar, ou do grupo de trabalho, da comunidade onde nós encontramos essas pessoas que a gente simpatiza e essas que a gente antipatiza. Que todo mundo tem simpatia e antipatia. E as antipatias, elas variam de vários graus, não é? Até aquela antipatia pequena, até grandes aversões, né? Onde a gente, se não tomar cuidado, é capaz de cometer até um homicídio, diante dos grandes ódios, né, e dos grandes sofrimentos que nós temos em nossa vida. Então, nós reencarnamos justamente para que nós possamos refazer esses mal entendidos de antigas encarnações em que ficaram assuntos pendentes, em que muitas vezes esses ódios, essas inimizades, elas não conseguiram ser superadas, e nós teremos que retornar com esses seres quantas vezes forem necessárias para que a gente possa nos harmonizar, né? Porque a partir do momento que nós entendemos a lei divina, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que significa fazer ao próximo que eu gostaria que te fizesse, então isso é uma lei que ela rege o universo, não é só o planeta Terra, ela rege o universo e ela tem que ser aplicada porque é a lei da justiça, a lei da igualdade. Eu não posso fazer para o outro aquilo que eu não gostaria para mim. Então, quando nós conseguirmos aplicar 100% essa lei, nós seremos realmente felizes. Haverá harmonia e fraternidade no planeta. Enquanto não houver e nós estarmos transgredindo essa lei, nós teremos que retornar para reparar o erro cometido e começar novamente uma nova tentativa de superar essas aversões, esses ódios que nós deixamos ao longo da nossa história passada. Então, nós vamos reencarnar num novo corpo, né? Cada mamãezinha grávida do planeta, ela está permitindo que um espírito já conhecido da família, né, que já vivenciou com eles anteriormente, numa encarnação anterior, ele retorna. Então, muitas vezes é algum parente da família, né, alguém que foi conhecido seu em outras encarnações, algum amigo.
e também na família vem algum inimigo, porque nós sabemos que em todas as famílias nós sempre temos aqueles, né, nossos familiares que dão problema, aqueles familiares que nós temos mais dificuldade de relacionamento, que dão mais trabalho. Então, são essas relações mais complicadas que nós temos que aprender a nos harmonizarmos. Então, nós iremos retornar sempre num novo corpo, porque não há a menor possibilidade de nós retornarmos no mesmo corpo. O corpo, ele deteriora, ele desaparece na Terra, certo? E ele não tem como voltar. Isso é contra a lei da natureza. O que acontece é que o espírito retorna num novo corpo, numa nova oportunidade. Detalhes maiores sobre isso vocês podem assistir no vídeo sobre reencarnação. Tá certo? Então, esse corpo nada tem de comum com o antigo. A alma que vai retornar é a mesma. Ela vai retornar com as mesmas tendências, ela vai retornar com a mesma personalidade, ela só não vai se lembrar do que aconteceu na vida passada, porque isso não seria permitido, mesmo porque nenhum de nós suportaria, né, de repente saber que está reencarnando ali um grande inimigo nosso, que nós prejudicamos ou que nos prejudicou. Então, o slide número 3 diz assim: influenciações espirituais. Veem os espíritos tudo o que fazemos? A resposta é: podem ver, pois que constantemente vos rodeio. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, vocês estão vendo que quando nós desencarnamos, nós não desaparecemos, certo? Nós continuamos como espíritos. E nós temos duas opções quando nós desencarnamos. Ou nós aceitamos, né, o amparo dos mentores espirituais e seguimos com ele para nova jornada espiritual, para novos aprendizados, porque a vida no plano espiritual ela é riquíssima de trabalho, de estudo, ela não é uma vida inativa, muito pelo contrário, é uma vida extremamente operosa. Ou se nós desencarnamos com ódio, com mágoa, muitas vezes nós nos revoltamos, né? E não queremos aceitar o auxílio do plano espiritual, dos nossos mentores. Nós queremos ficar no plano da matéria. Apesar de já não estarmos mais na matéria, nós queremos ficar na matéria, ainda apegados, muitas vezes, ao materialismo, aos vícios que nós tínhamos quando estávamos encarnados, apegados aos familiares, apegados aos ódios das pessoas que nos prejudicaram, certo? A amores doentios, e isso acontece com a grande maioria da humanidade. Nós ainda somos seres apegados à matéria, que não queremos encarar a morte. Já visto que ninguém gosta de falar na morte, né? É interessante isso porque todo mundo sabe que vai morrer. Essa é a coisa mais certa da nossa vida. Nós sabemos que nós vamos morrer. Só que ninguém fala nisso. Tem medo de falar nisso, não, como se não fosse acontecer com ele. Ah, vai morrer, não, Deus me livre, bate na madeira 3 vezes. Não existe isso, gente. Nós temos que encarar a morte, ela é absolutamente natural, ela faz parte da vida. Ela é uma viagem que o espírito vai fazer para um outro local. Só o corpo vai morrer, mas o espírito, ele está vivíssimo, ativo, te observando e te influenciando. E quem nos influencia? Quem nos influencia são tanto os bons, se nós estivermos na sintonia deles, quanto os maus, se nós também estivermos na sintonia deles. E, infelizmente, a grande maioria da humanidade dá mais acesso aos maus espíritos, porque nós temos o quê? Más tendências. É só ver o seu dia a dia. Se você é aquela pessoa que fala mal do vizinho, que fala mal do patrão, que faz fofoca, que fica assistindo só tragédia, desgraça na televisão e que o assunto é só esse, uma pessoa cheia de vício, que só vive a vida materializada, que não quer saber de fazer nada para o próximo, que não se preocupa com a espiritualidade, com a sua evolução moral, com a sua transformação, com a sua reforma íntima, de fazer o bem para alguém que seja, que vive só para você, só para o quadradinho da sua família ali, quem é que você atrai? Você vai atrair espíritos do mesmo nível. E se você estiver envolvido com grandes ódios, com grandes mágoas, é a mesma coisa, né? Então, nós precisamos saber que quando os seres desencarnam, eles
têm uma vantagem sobre nós, eles ficam invisíveis. E se nós temos inimigos desencarnados dessa vida e até de outras, eles conseguem nos ver, nos acompanhar, saber o que fazemos, o que pensamos e principalmente nos influenciar. Porque muitas vezes nós não conseguimos raciocinar de forma individual, nós temos preguiça de raciocinar, a gente vive uma vida louca, né? Praticamente manipulado por TV, por celular, e vamos seguindo na onda das pessoas, nós não raciocinamos por conta própria. E aí essa multidão de espíritos, né, todos desencarnados, vão insuflando atitudes na nossa vida que às vezes não são nem nossas. Né? Por isso que nós precisamos sempre, qualquer atitude que a gente for tomar, parar para raciocinar. Essa atitude que eu vou tomar não vai prejudicar o meu irmão? É assim que tem que ser. Porque a gente vive prejudicando as pessoas. No trânsito, você buzina, você xinga, você está emitindo pensamento de ódio para quem está na frente, sabe? Você não tem paciência numa loja, quando você entra, que o vendedor não te atende, a gente pode ver durante o dia, no final do dia, faz uma lista de quantas vezes você se irritou. E cada vez que você se irritou, você emitiu um pensamento negativo, de ódio, de raiva para alguém, e você acabou atraindo uma entidade, né, negativa, um espírito inferior, muitas vezes seu inimigo do passado, porque nós temos muitos, que aqui ninguém é santo, né, esse planeta de expiações e provas não é santo, nós atraímos um monte de espíritos que faz com que, às vezes, aquele impulso de raiva, que é o seu mesmo, né, porque todos nós temos, brotou em você, ele acabou potencializando, te deixando com muito mais ódio ainda. Muitas vezes chegando às raias de cometer um ato de homicídio, de briga, de avanço corpóreo, de brigar com alguém, de xingar, de tanta coisa que acontece, né? Que a gente nem consegue enumerar que tanta desgraça que acontece no mundo, muitas vezes por causa de ímpetos. Às vezes num trânsito, você fica com uma raiva, bate ali na traseira do outro, o outro sai. Quantas vezes a gente já viu isso? Sai com um revólver e mata a pessoa, certo? As brigas, tantas coisas que acontecem, né? Briga entre vizinho, briga disso, daquilo, às vezes de picuinha pequena, a gente vai aumentando, vai aumentando. Tudo isso, além de ser algo da nossa personalidade que precisa ser controlado, tem grande influência dos espíritos que nos influenciam, dos espíritos atrasados que nós mesmos atraímos, de acordo com a nossa personalidade. É por isso que nós temos que nos esforçarmos para mudar a nossa personalidade, para iniciar uma reforma íntima de nos tornarmos pessoas melhores, com mais paciência, com mais tolerância, com mais fraternidade. Senão a nossa vida nunca vai ser uma vida tranquila. Então, para que aquela mudança que a gente quer na nossa vida ocorra, quem tem que iniciar a mudança somos nós. Porque não existe mágica. Os mentores não têm nem condições de chegar perto da gente quando nós estamos irritados, eles não conseguem. Porque a gente cria, sabe, como se fosse uma capa em volta de nós, de energia tão densa, que os nossos mentores não conseguem chegar perto de nós, nem para proteger. Porque somos nós que atraímos, muitas vezes, a tragédia, a desgraça para nós, porque nós nos conectamos com entidades inferiores, porque estamos envolvidos por raiva, por ódio, né, por mágoa, e a gente cria esses sentimentos que já brotam em nós e eles vão nos influenciar. E ele fala aqui, ó, os espíritos nos influenciam a tal ponto que são eles que nos dirigem. Por isso que nós temos que aprender a raciocinar por conta própria. Nós temos que aprender a ter autocontrole. E é o que a doutrina espírita nos ensina, nos auxilia a termos autocontrole. Porque sem autocontrole, nós seremos controlados pelos nossos inimigos. Porque nós precisamos ter autocontrole das nossas emoções. Nós precisamos viver em paz, nós precisamos ter tranquilidade. Para que a nossa vida seja uma vida tranquila. Para que ninguém possa nos influenciar, a não ser os bons espíritos, que sempre vão nos dar intuição de fazermos sempre o melhor para nós e para o nosso semelhante. Então vamos para o nosso slide número 4. O que é obsessão? A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais.
Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a obsessão é uma ação persistente que esse espírito, esse nosso irmão desencarnado, faz sobre nós. Ele consegue influenciar a nossa mente, né? Ele está invisível e nós nos conectamos através de vibrações, inclusive com as pessoas, com os seres invisíveis, com os nossos irmãos desencarnados. Quando nós pensamos, nós emitimos vibrações, que elas pairam no ar e elas se conectam com as pessoas. É por isso que muitas vezes nós sentimos simpatia por alguém, quando nós chegamos perto, nós sentimos paz, tranquilidade, ou então nós sentimos um mal-estar. Então, tudo no universo, eles são vibrações que nós emitimos. E quando o nosso irmão está desencarnado, muito mais influência ele tem sobre nós, principalmente pela sua invisibilidade, porque nós vivemos na nossa vida do dia a dia, aquela vida corrida, né? E vamos fazendo as coisas quase que automaticamente, não temos o hábito de parar um momento do dia para nos conectarmos com Deus, com o Cristo, com os nossos mentores espirituais. Muitas vezes, a grande maioria da humanidade não tem o hábito de fazer o evangelho no lar. Então, nós vivemos essa vida, vivendo a vida praticamente materializada, e esses nossos irmãos desencarnados, se forem nossos inimigos, e todos os habitantes do planeta Terra têm inimigos desencarnados, porque nós, em algum momento das nossas vidas do passado, cometemos erros gravíssimos e prejudicamos os nossos irmãos, então eles têm acesso a nós. E eles começam a influenciar os nossos pensamentos. Porque nós já não temos atitudes 100% fraternas. No dia a dia nós nos irritamos, né? Nós ficamos magoados com as pessoas, nós desejamos o mal para as pessoas, sejam elas de que forma for. Até você assistindo algo na TV, você deseja o mal para determinados personagens que aparecem na TV, no seu trabalho, algumas pessoas que têm algumas condutas que você não concorda, você também deseja o mal. Até fofoca que alguém vem fazer para você de uma outra pessoa, quantas vezes você até nem conhece a pessoa e você também entra na onda da fofoca, da maledicência da outra pessoa e também deseja o mal. Então, se a gente for ver no nosso dia a dia, nós temos muitas atitudes em que as vibrações que a gente emite, elas são vibrações antifraternas. Elas são vibrações totalmente negativas e más, né? Porque são atitudes que nós não devemos fazer para o próximo, partindo do princípio que nós não queremos que façam para nós. Então, nós vivemos nessa sintonia negativa, nós não somos seres fraternais totalmente. Então, esses nossos irmãos desencarnados também não são. Então, nós entramos quase que na mesma sintonia. E eles têm acesso muito mais a nós quando nós estamos nessa sintonia inferiorizada. Se nós somos pessoas irritadiças, pessoas que não fazemos o bem, que não pensamos no bem, que não desejamos o bem para o próximo, que pensamos só em nós, na nossa vida materializada, naquela vida do come, bebe, dorme e procria, nós estamos numa vida extremamente materializada. Não é? Nós não temos uma vida espiritualizada. Espiritualmente falando, de forma superior, né? Nem que seja no mínimo de a gente fazer uma atividade, um trabalho em favor do próximo. Então, nós damos acesso a essas entidades que desencarnaram com mágoa de nós ou que vêm já de passados longínquos, com muito ódio de nós, eles sintonizam com a nossa mesma vibração. A nossa vibração é de raiva, a nossa vibração é irritadiça, nós já temos isso por personalidade própria, eles chegam perto de nós e com o pensamento de raiva, de ódio, de mágoa que eles têm de nós, eles vão insuflando cada vez mais pensamentos negativos para potencializar aqueles que a gente já tem. Então, muitas vezes nós começamos, às vezes, a ficar magoados com alguém, que é o nosso primeiro sentimento, é o nosso. Alguém faz alguma coisa, nós magoamos com essa pessoa. Esse é sentimento nosso, é o nosso sentimento primário. Depois, se a gente não faz um esforço, né, para perdoar, para enxergar de uma outra forma, para entrar em sintonia com os nossos protetores, para fazer uma prece, para minimizar essa situação, se nós damos guarida a esse sentimento de mágoa e vamos guardando ele para nós, e vamos remoendo, porque é essa mania que a gente tem de fazer de remoer, né? Esses espíritos inferiorizados vêm até nós e começam a insuflar. E a gente vai percebendo que a nossa mágoa, que a nossa raiva vai aumentando.
e vai aumentando, e nós vamos cada vez mais ficando com mais raiva, com mais mágoa, e vamos elaborando planos para nos vingarmos da pessoa, e vamos começando falando mal, e vamos colocando outras pessoas envolvidas. A gente começa a aumentar o sentimento de ódio e de mágoa, e em vários graus isso chega até o máximo, que seria as vias de fato de cometer até um homicídio. A pessoa vai aumentando, vai elaborando, e esses espíritos inferiores, que são nossos inimigos, ou muitas vezes que sintonizam apenas com a nossa personalidade, ainda inferiorizada também, eles vão potencializando os nossos sentimentos. E nós muitas vezes vamos tendo condutas piores do que aquelas que nós já somos portadores. Eles vão potencializando e vão aumentando, e nós vamos ter conduta desregrada, nós vamos ficando cada vez mais com raiva, nós somos irritadiços, nós brigamos com facilidade, nós nos irritamos com facilidade, e aí isso vai aumentando, até haver um desequilíbrio até das nossas faculdades mentais. Porque a pessoa que se irrita muito facilmente, ela tem comportamento de uma pessoa desequilibrada. Você imagina você todo dia conviver com uma pessoa que grita, que xinga, que te ofende, que qualquer coisa te ameaça, que vive aos berros. Isso não é equilíbrio, isso é desequilíbrio. E se a pessoa continua tendo esse tipo de conduta todos os dias e vai aumentando e não faz nada para mudar, o que acontece? Ela está na companhia de espíritos extremamente inferiorizados, com personalidades iguais e muito piores até, né, que vai potencializando esse tipo de conduta. É quando começa o processo obsessivo. A pessoa, além de já ter, né, o encarnado, esse tipo de conduta, já é uma personalidade mais irritadiça, ele vai dando acesso à companhia dos espíritos, nossos irmãos desencarnados, que ainda tem personalidade embrutecida, inferiorizada, e ele vai potencializando esse comportamento. E a pessoa vai ficando cada vez mais agressiva, ela vai perdendo o limite. Se for em questão de vício, ela vai cada vez se afundando mais nos vícios. Então, é preciso cortar esse laço, porque os processos de obsessão, eles são gravíssimos. E somente a casa espírita, um trabalho desobsessivo, um tratamento espiritual desobsessivo e a reforma íntima, né, do ser encarnado, que se dispõe, que faz uma proposta de mudança, que quer encontrar paz e tranquilidade na sua vida, ele se propõe. É igual que nós estamos doentes, nós somos, por exemplo, pessoas viciadas em álcool, né? Somos alcoólatras. Nós queremos sair desse vício? Queremos. Quem que precisa dar o primeiro passo? A família inteira quer que você saia. Todo mundo, os amigos, querem te ajudar, eles pedem para você, não, tem cura, vamos sair disso. Mas quem precisa dar o primeiro passo? É a pessoa interessada, certo? É o alcoólatra. Ele precisa querer o auxílio. E aí existem todas as ferramentas de auxílio. No processo obsessivo, é a mesma coisa. A pessoa precisa querer o auxílio, buscar a casa espírita, todo o tratamento e as ferramentas que a casa espírita oferece, para que ele vá diminuindo essa tendência negativa, essa tendência muitas vezes inferiorizada que nós temos. Porque todos nós, habitantes do planeta Terra, nós somos seres inferiorizados. Nós lutamos com as nossas emoções. Muitas vezes nós não queremos sentir raiva, nós não queremos sentir mágoa, nós não queremos sentir ciúme, mas nós não conseguimos muitas vezes superar. Sozinhos nós não conseguimos. Muitas vezes nós precisamos da ajuda de outras pessoas para nos auxiliar a tentarmos ir modificando, porque essa modificação, ela existe. A paz, a tranquilidade, ela existe, mas precisa que a gente dê o primeiro passo. Nós temos que ir em busca da cura espiritual das nossas más tendências. Elas não desaparecem da noite para o dia, mas elas vão diminuindo, até que um dia a gente aprenda a se controlar, a controlar nossos sentimentos negativos, e a gente vai fazendo essa reforma íntima e vamos colocando em nós sentimentos mais fraternos, para que a gente possa afastar esses nossos irmãos que nos obsediam e também auxiliá-los. Porque muitas vezes eles têm ódio de nós, porque se nós já temos essa conduta agressiva nessa vida, imagine que nós não fizemos em outras encarnações, não é? Então é por isso que acontece o processo obsessivo. E se a gente não cuidar, eles vão influenciando, até que a gente chega num ponto de desequilíbrio total. E muitas vezes precisamos ser até internados em clínicas psiquiátricas, porque nós perdemos o senso de realidade. 90% dos nossos irmãos internados em clínicas psiquiátricas, na grande maioria das vezes, não são nem processos orgânicos do cérebro, são processos obsessivos e espirituais. Então vamos para o slide
número 5. Então, no slide número 5, ele diz assim: onde começa a obsessão? Pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando a inoculação de pensamento alheio que, virulento, age em nós como se fora uma afecção mental, instalando-se em decorrência o processo obsessivo. Está lá no livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Schubert. Então, é aquilo que a gente acabou de falar. Os pensamentos e os estados emocionais negativos que existem em nós, eles vão criando essas zonas mórbidas no nosso campo mental. Toda vez que a gente se irrita, que a gente briga, que a gente fica com raiva, que a gente fica com mágoa, que a gente quer prejudicar o próximo, que a gente tem desejo de mal para o próximo, né? Que nós não concordamos o tempo todo com o ponto de vista das outras pessoas, que nós queremos impor a nossa vontade, o nosso ponto de vista. Nós vivemos num estado emocional negativo. E a gente cria essa zona mórbida, sabe? A gente cria um campo mental que vai facilitar a inoculação de pensamento alheio. Quem é o pensamento alheio? Dos nossos obsessores. Desses nossos irmãos, espíritos desencarnados que nos observam o tempo todo, que também têm mágoa e ódio de nós, que não conseguiram superar o mal que nós fizemos para eles, seja nessa ou em outras encarnações. E é como se fosse um vírus. Eles vão colocando na nossa mente, eles vão potencializando todo aquele sentimento negativo que nós já possuímos. Eles vão se instalando e aí acontece o processo obsessivo. É como se nós ficássemos o tempo todo em conexão. Cria-se quase que uma simbiose, é como se o pensamento deles se tornasse um vírus que invade o nosso. E chega uma hora nós não sabemos mais o que é que nós pensamos, nem se o nosso pensamento é nosso ou se o nosso pensamento é do espírito obsessor. Os casos são gravíssimos, por isso que nós precisamos realmente nos dispormos a modificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, em promovermos uma reforma íntima. Porque se nós deixarmos envolver sempre pelos nossos sentimentos inferiorizados que todos os habitantes do planeta Terra têm, a gente vai viver em processo obsessivo, né? Sempre em companhia de espíritos inferiores. E não é isso que a gente quer. O que nós queremos é viver em paz, em tranquilidade e que as nossas companhias espirituais sejam quem? Os nossos espíritos protetores, os mentores. E aí muita gente se pergunta, mas eles não nos protegem? Mas como que ele vai proteger você de você mesmo se você vive em sintonia negativa? Porque os espíritos superiores, eles nos influenciam a sentimentos do bem. Mas eles não podem tirar o sentimento que existe em nós, que é o nosso sentimento pessoal, que são as nossas opções de escolhas no dia a dia, que é a nossa personalidade. Eles não podem interferir na nossa personalidade. Nós não somos bonecos. Não é de marionete que eles ficam manipulando do jeito que quer. Existe em nós algo que é intransferível, que é o nosso livre-arbítrio. A nossa forma de agir, de pensar, ninguém vai interferir. É você que tem que procurar se modificar. Então, quando a gente entra na sintonia do bem, quando nós nos tranquilizamos, quando nós fazemos uma prece, quando nós fazemos um esforço, né, para diminuir um sentimento negativo, aí sim eles vêm em nosso auxílio. E eles potencializam também esse sentimento de paz, de tranquilidade, de amor, de fraternidade que nós estamos querendo ter. Mas eles não conseguem interferir quando nós, por vontade própria, sentimos e queremos sentir raiva, queremos sentir ódio, queremos ter sentimento de vingança. Eles não conseguem interferir. Eles nos deixam para que nós vamos adquirindo as nossas experiências através dos nossos erros. Porque através desses sentimentos negativos de ódio e vingança, nós vamos cometendo erros, não é? E a gente depois se arrepende lá na frente. E aí nós vamos ter que resgatar novamente todos esses erros cometidos. Por quê? Porque nós nos comprazemos em ficar no mal. Então os mentores não têm condições de chegarem até nós quando nós não queremos a companhia deles. É a mesma coisa do médico. Ele não tem condições de curar você quando ele te passa uma receita. Se você vai no médico, você não acredita nele, você não quer aquela receita, você não quer aquele tratamento, você não quer fazer aquela cirurgia, o médico não pode fazer por você, não é? Você tem que seguir a receita. Você tem que tomar o remédio certinho para melhorar. Você tem que fazer uma cirurgia para sarar. Não é assim que funciona?
É a mesma coisa. O médico não pode fazer por você, é você que tem que colaborar com ele. Com os espíritos protetores, é a mesma coisa. Ele não pode fazer por você aquilo que você não permite, aquilo que você não quer. Certo? Eles ficam nos observando. A partir do momento que você se transforma, que você solicita a ajuda deles de forma verdadeira, que seja de coração, aí sim eles vêm em teu auxílio. Porque você quebra o campo mental, né, negativo e quebra o acesso dos obsessores a você. Mas para isso, você precisa o quê? Ir buscar ajuda. E como a gente está doente do corpo, vai buscar ajuda no médico. Quando nós estamos doentes da alma, nós vamos buscar auxílio aonde? Numa casa espírita idônea que possa te auxiliar e te dar as ferramentas para você se livrar desse processo obsessivo. Então vamos no slide número 6. A obsessão, ela começa em nós. A obsessão começa em nossas próprias imperfeições. Através do quê? Da maledicência, dos ódios, dos maus pensamentos, do egoísmo, do orgulho, da inveja, do gênio forte, dos vícios, da preguiça, das emoções em desequilíbrio, dos estados emocionais negativos. Então, vocês veem, em complemento ao que a gente vem falando, a obsessão ela sempre começa em nós. Porque nós, habitantes do planeta Terra, seres ainda em um nível atrasado de comportamento, que lutamos com as nossas obsessões, né, com os nossos comportamentos, que um dia a gente está bem, no outro a gente não está, com as nossas emoções, nós lutamos todos os dias com as nossas emoções. O processo obsessivo de influenciação dos nossos irmãos desencarnados, desses espíritos que estão à nossa volta, começa sempre em nós. Nós acabamos de falar, quando nós temos todo esse tipo de comportamento, nós atraímos entidades inferiores, que vão potencializar muito mais os nossos sentimentos negativos, aqueles que nós já possuímos por personalidade própria. Aqui tem uma questão que ele fala assim, gênio forte. Tem gente que acha tão bonito falar isso, né? Ah, meu filho tem gênio forte. Gente, cuidado com gênio forte. Gênio forte significa o quê? Que a pessoa é briguenta, não é assim? Que a pessoa é egoísta, né? A pessoa de gênio forte, ela não costuma ter boas atitudes. Geralmente a pessoa de gênio forte, né, ela costuma arrumar encrenca. Não é assim que a gente conhece os de gênio forte da nossa família? Então, por isso que nós falamos a responsabilidade dos pais de desde pequenino verem a personalidade dos seus filhos. Aquela alma que retorna para sua família, que já é um ser conhecido seu de outras encarnações, que muitas vezes foi um amigo ou inimigo, ele já apresenta desde pequenino as suas tendências, o seu gênio, como as pessoas dizem. E se você começar a perceber que é gênio forte, então você toma cuidado, coloca na evangelização infantil, fica de olho na educação dessa criança, né? Ensinando ela toda a questão de fraternidade, de amor ao próximo, de respeito, de disciplina, né? Coloca ela em contato com os ensinamentos de Jesus através da evangelização infantil que as casas espíritas oferecem, para que esse gênio forte não se torne tão forte a ponto de se desequilibrar na idade adulta. Porque os pais não podem achar bonitinho, né, essas atitudes, muitas vezes maléficas, que as crianças pequenas têm. De destruir as coisas, de bater, de chutar a canela dos adultos, de machucar os bichinhos. Tudo isso nós temos que estar observando. Porque o espírito já traz essa tendência que ele tem. Ele mostra desde pequenino quem ele é e quem ele foi em vidas passadas. E se os pais não educarem, né, ele vai aflorar de forma muito mais intensa na idade adulta. E aí, com mais intensidade, ele vai ter todos esses sentimentos de ódio, de mau pensamento, de maledicência, de egoísmo, tudo isso que está escrito aqui nesse slide 6, e vai entrar em processo obsessivo. Ele vai atrair, existem crianças que atraem obsessores desde a infância, porque a obsessão começa na infância também. Por isso a necessidade da criança frequentar a evangelização infantil de uma casa espírita, onde os obsessores, desde as crianças até dos adultos, eles também são orientados pelos mentores espirituais da casa espírita. Entendeu? Na casa espírita, não vai só a pessoa encarnada, os obsessores acompanham. E na casa espírita, eles são recepcionados dentro
das atividades espirituais que a casa oferece, e quando se faz o tratamento espiritual, muitas vezes eles ficam retidos na casa espírita, praticamente, obrigatoriamente por um tempo, até que a pessoa encarnada, ela encontre um novo rumo na vida, ela se dispõe a fazer a sua reforma íntima. Então, isso daí é uma outra aula relacionada a um outro processo que a gente ensina dentro do tratamento espiritual, quando a pessoa começa a frequentar a casa, dos processos em que você, iniciando a sua reforma íntima, os seus obsessores são afastados de você para que você não dê mais acesso a eles. Depois que você passa pelo tratamento espiritual e você busca a sua renovação íntima e começa a ter novas atividades, não é? Como estudar, iniciar a prática da caridade, não é que os obsessores serão afastados eternamente de você. Eles vão retornar, mas eles não vão ter mais acesso. Por quê? Porque você está numa outra sintonia. Porque você iniciou uma nova atividade em que eles vão passar a te observar. E te observando, eles também vão se questionar. O que é que eles estão fazendo no plano espiritual? Que muitas vezes eles estão perdendo tempo, porque eles poderiam estar progredindo, trabalhando e estudando, mas eles estão perdendo tempo ainda vinculados às mágoas do passado. E eles ficam perto de você tentando te prejudicar. Mas quando você resolve se transformar numa pessoa melhor, né, fazer um esforço, e a gente não muda da noite para o dia, porque cada dia é uma luta, mas nós estamos nessa luta, realmente tentando nos melhorar. Tem dia que a gente cai, tem dia que levanta, mas nós estamos inseridos num processo de melhora, num trabalho do bem ao próximo. Os obsessores começam a nos observar. E eles também vão se transformando, porque os mentores conversam com eles o tempo todo. Eles falam assim, olha, tá vendo que ela está tentando melhorar? Ela buscou auxílio. Esse gênio forte, né, que ela tem, ela está tentando controlar. Ela está tentando ajudar o próximo, ela está vindo aqui estudar, ela está participando das atividades assistenciais, né, auxiliando o próximo. E você está aí parado, sem fazer nada, prejudicando, né? Com tanta coisa que tem para fazer no plano espiritual, tanto estudo, tanto trabalho, tanto progresso, e você está aí parado. Então ele começa também a fazer as suas reflexões, que chega uma hora que ele desiste. Porque ele vê, porque o que arrasta as pessoas, o que faz com que as pessoas se modifiquem, não é o nosso blá blá blá, não é a nossa conversa, são os nossos exemplos. Todos os encarnados e desencarnados nos observam. Eles observam o que é que nós fazemos, de bem ou de mal. E é somente a conduta no bem, a nossa proposta de mudança, de reforma íntima, é que faz com que o nosso exemplo realmente atinja quem está nos observando, seja encarnado ou desencarnado. Por isso, então, que nós precisamos, né, ir minimizando e retirando de nós todas essas imperfeições. Porque, como diz aqui, a obsessão começa em nós. Nós somos os responsáveis por atrair os espíritos que nos prejudicam. No slide número 7 diz assim: quais as consequências da obsessão? Loucura, suicídios, desencarnes prematuros, desequilíbrio familiar, doenças físicas. Por vezes, acontece que a subjugação avulta até o ponto de paralisar a vontade do obsidiado. Aí, principalmente, é que a intervenção de terceiro se torna necessária, quer por meio da prece, quer pela ação magnética. Então, a obsessão ela chega num ponto de desequilíbrio tão grande em que a pessoa vai dando vazão aos seus próprios sentimentos negativos de desequilíbrio emocional, de raiva, de ódio, de prepotência, de arrogância, de egoísmo, que ela vai perdendo o controle. E aí quem entra no controle são os espíritos que nos odeiam, que realmente estão no mesmo nível de sintonia, de ódio, de arrogância, de prepotência, e eles vão dominando a nossa mente e as nossas ações, até o ponto de nós perdermos totalmente o controle das nossas ações, de ser necessário uma internação, muitas vezes muitas vezes as pessoas falam com aquelas injeções que a pessoa precisa dormir e tal durante um tempo, para que depois que essa pessoa saia, ela inicie um tratamento sério, um tratamento espiritual, um tratamento magnético, né, dentro de um tratamento espiritual de uma casa espírita séria, para que ela possa ir promovendo de novo, baixa na reforma íntima. É necessário promover uma reforma íntima. Nós precisamos, né, urgentemente de promover essa transformação do nosso comportamento.
porque senão nós vamos entrar em processos seríssimos de loucura, em que esses espíritos influenciam até aos suicídios. Nos dão doenças físicas, inclusive, porque nós já aprendemos, né, que mente sã em corpo são. Quando nós temos a mente tranquila, em paz, né, nós temos pouquíssimas doenças físicas. Muitas vezes nós temos aquelas pequenas doenças que são de resgates de vidas do passado, esse já é um outro assunto, né, de resgate da vida do passado que nós temos que passar, mas existem doenças físicas que acontecem que são apenas processos obsessivos, gravíssimos, porque a nossa mente está desequilibrada e a mente estando desequilibrada, ela vai refletir em todo o organismo. Haja visto que, por exemplo, como que a gente se desequilibra de forma assim, diária? Quando você está com ódio de alguém, sente mágoa de alguém, qual é a primeira coisa, sintoma que a gente tem físico? Não é dor de estômago, dor de cabeça, muitas vezes a pressão cai quando a gente tem uma grande emoção de raiva, de ódio. Não é assim? A gente não tem sensações físicas? E elas vão se potencializando. Conforme o processo obsessivo que esses espíritos influenciam em nós, as nossas doenças vão aumentando. E muitas vezes as doenças que já estão físicas, elas são apenas processos obsessivos. Que quando o processo obsessivo ele é quebrado, as doenças desaparecem. As doenças físicas desaparecem, né? Então, as consequências da obsessão são gravíssimas. Por isso que a gente frisa novamente a necessidade da reforma íntima, de buscarmos ajuda quando nós percebemos que nós não temos equilíbrio nas nossas emoções. Que a gente precisa mudar, porque todo mundo quer paz, todo mundo quer tranquilidade, todo mundo quer viver em harmonia. Mas para viver em harmonia e ter tranquilidade, nós precisamos nos equilibrar. Então nós temos que fazer a proposta de mudança e reforma íntima. Aí o slide número 8, ele diz assim: obsessão tem cura? Como o centro espírita poderá auxiliar? O espiritismo é a ciência da alma. O centro espírita é a escola da alma que nos ensina a viver. É o lugar de reequilíbrio e de harmonia, auxiliando na reforma íntima. Então aqui, como que o centro espírita pode nos auxiliar? Que a gente vem falando durante toda essa aula aqui. O centro espírita é o local capaz de te trazer as ferramentas necessárias para você adquirir o seu equilíbrio, para você promover a sua reforma íntima, de se transformar numa pessoa melhor e deixar de ter o acesso desses irmãos desencarnados e inferiorizados. É o local onde você vai promover sua reforma íntima, sua transformação, e eles também. Porque os nossos irmãos obsessores, eles são nossos irmãos normais, são pessoas como nós, que ficaram magoadas numa outra oportunidade que ainda não conseguiram perdoar. Igual nós. Será que de repente nós não temos alguém na nossa família, do nosso contato, que nós também, até hoje, temos alguma mágoa? Não conseguimos perdoar? Que muitas vezes não queremos nem ver essa pessoa na nossa frente? Todos nós temos alguma situação assim, em maior ou menor grau. Então, esse irmão, ele não é porque desencarnou que muda. Não é se você desencarnar hoje, que amanhã, como espírito desencarnado, que você vai deixar de sentir mágoa daquela pessoa. Não é assim. Só nós sabemos quando é que esse sentimento vai sair de dentro de nós. Nós precisamos de todo um processo de observação, muitas vezes de convivência com aquela pessoa que nos magoou, para que a gente possa perdoá-la, não é? Então, muitas vezes, esses espíritos, nossos inimigos, é a mesma coisa. E quando a gente começa a frequentar uma casa espírita, né, nós vamos tendo esse processo de mudança. Não só nós, como esses espíritos também. E ele diz aqui, o espiritismo é a ciência da alma, porque ela vai nos explicar de forma racional e experimentada, porque nós vamos ter a experiência do dia a dia, que nós vamos ver as coisas acontecerem de melhor para a nossa vida. Quando nós começamos a frequentar a casa espírita e estudarmos a fundo a doutrina espírita, as leis da reencarnação, né, do que eu fui no passado, o que é o meu futuro, para onde que eu vou, o que eu estou fazendo aqui nesse planeta, que não é a passeio que eu estou, não é verdade? Como que é a vida no plano espiritual, por que nós sofremos? Então, a doutrina espírita ela tem toda essa explicação de forma científica e racional. E nós vamos ver as coisas acontecendo no nosso dia a dia. Quando nós começamos a estudar, começamos a trabalhar no bem, começamos a promover a nossa reforma íntima, nós vamos vendo a nossa vida mudar. Nós vamos ver a felicidade, a paz e a tranquilidade novamente se instalar na nossa casa, né? E o centro espírita é uma escola onde nós vamos aprender, dia após dia, a irmos controlando as nossas emoções, a enxergar o mundo com outros olhos,
a ampliar a nossa visão do mundo, porque muitas vezes nós enxergamos só assim no rumo do nosso umbigo, não é? E nós temos que ampliar a nossa visão, ver o mundo que existe lá fora, os outros nossos irmãos, através do trabalho assistencial, do trabalho ao próximo. Então, no Centro Espírita, a gente vai adquirindo reequilíbrio, harmonia. A Casa Espírita, com todas as suas ferramentas, né, de reunião pública, de evangelho no lar, de escola de estudos espíritas, de posto de assistência, ela vai auxiliando você na reforma íntima. E com isso, nós vamos saindo da Casa Espírita e retornando para o nosso lar mais tranquilos, mais harmônicos. E vamos refletindo dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, essa transformação que vai acontecendo conosco dentro da Casa Espírita. Né? E ele fala aqui, ó, atitudes que auxiliam na cura da obsessão. Né? O passe que a gente recebe na Casa Espírita, quando a gente vai na reunião pública de terça-feira, no tratamento espiritual de quarta-feira, nós temos o passe magnético, que é a transfusão de energia espiritual dos nossos mentores, espíritos iluminados, para nós e também para os nossos obsessores. O passe é importantíssimo para revigorar muitas vezes as nossas energias que estão assim extremamente esgotadas, os nossos sentimentos que estão extremamente negativos. Então essa transfusão de energia desses espíritos iluminados superiores, que eles colocam em nós e retiram os nossos sentimentos negativos e colocam uma carga de energia, de harmonia, de felicidade, de saúde, nós saímos revigorados. A prece, que é extremamente importante que nós tenhamos esse hábito, né, de agradecer de manhã por um novo dia que inicia, de agradecer à noite pelo dia que nós tivemos, pelo alimento que tantos milhões de pessoas não têm. Se a gente for ver, nós temos tantos benefícios na nossa vida que nós não prestamos atenção e nós não olhamos o restante do mundo, né? Que o planeta é a nossa casa. Todos nós somos irmãos morando em cômodos diferentes, mas a mesma casa é o planeta Terra. E nós não olhamos muitas vezes para o quarto do lado, né? O quarto do lado muitas vezes aqui é o nosso vizinho, é a cidade, é os outros países, né, dos nossos irmãos que passam por tantas dificuldades. Então a prece, ela nos conecta com a espiritualidade superior, nos conecta com os nossos mentores, nossos protetores espirituais, nos conecta com o Cristo, nos conecta com a energia divina, né? Outra coisa que ele fala aqui, que ajuda na cura da obsessão, não faltar ao tratamento. Se a gente se dispôs a ir fazer o tratamento espiritual na casa, nós não devemos faltar. Do mesmo jeito que quando a gente se dispõe a aprender alguma coisa numa escola, num curso que a gente vai fazer, ou se nós temos que seguir uma orientação do médico, nós não devemos faltar, não é? O tratamento da causa espiritual é tão importante quanto qualquer outra atividade que a gente dê importância na nossa vida. Não pode ter falta, porque é a mesma coisa que o médico fala para você, você tem que tomar 2 comprimidos 8 horas da noite, e você fala, não, hoje eu não vou tomar, ou então hoje eu só vou tomar 1, a gente começa a colocar a nossa conveniência, não vai funcionar. O tratamento também, na Casa Espírita, seja na Casa Espírita ou à distância, ele tem que ser seguido à risca. Do mesmo jeito que um médico físico te passa uma receita que tem que ser seguida à risca, o tratamento espiritual muito mais à risca ainda, porque você está sob o assédio de entidades invisíveis. E se você não segue a risca, você não sabe se está melhorando ou não, né? Aliás, muitas vezes a gente sabe, porque se a gente continuar com a mesma personalidade, né, irritada com os mesmos problemas, aí vamos ver, você realmente deu importância para o tratamento? Você seguiu a risca as orientações ou não? E aí a gente sabe se funcionou ou não. Não é a mesma coisa que o remédio do médico. Se você não tomou o remédio, você não vai melhorar da doença, né? E a água fluidificada. A água fluidificada que nós obtemos na Casa Espírita, porque você leva uma garrafinha de água na terça e na quarta, que vai ser colocado pelos espíritos o remédio específico para a sua doença física e espiritual. A água também é fluidificada no Evangelho no Lar, que você, né, deve começar a fazer, porque faz uma das propostas do tratamento espiritual da Casa Espírita, né, e um dos tratamentos também é a família iniciar a prática do Evangelho no Lar um dia da semana em que se coloca a água fluidificada. Então você tem água para tomar durante a semana toda. Uma água que foi fluidificada pelos espíritos superiores. No slide número 9, é a finalização, em que Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus no Evangelho de Mateus.
Então, a única felicidade da nossa vida, a paz, a tranquilidade que nós queremos, está nos ensinamentos do governador do planeta Terra. O mestre dos mestres, a maior autoridade moral, o maior psicólogo e médico do coração que já existiu nesse planeta, ele sabe qual é a receita da felicidade. E ele deixou para nós, né, a receita da felicidade escrita pelos seus apóstolos que conviveram junto dele todos os dias, que é o Evangelho de Jesus. Mas atualmente, dentro da nossa filosofia de vida, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que explica de uma forma mais racional e mais atual todos os ensinamentos do Cristo, né, para que nós obtenhamos a chave da felicidade. Da felicidade não só de dentro da nossa família ou da nossa comunidade, mas da felicidade planetária. Porque ele trouxe o ensinamento divino do amai-vos uns aos outros. E nós só seremos felizes quando nós aprendermos a nos respeitar um ao outro. Quando nós fizermos ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Mas isso tem que partir de nós. Não é nós novamente termos posicionamentos egoístas. Tipo, assim, eu perdoo se o outro me perdoar primeiro. Eu faço se o outro fizer primeiro. Não é assim que funciona. Quem tem que iniciar a atitude de mudança é você. Dentro da sua casa está desarmônico, mas você é o tipo que briga também. Marido vem, xinga, você xinga. Filho vem, xinga, você xinga. E fica tudo pagando a mesma moeda. Então, quem tem que iniciar a transformação é você. Inicie essa transformação com mais paciência, com mais tranquilidade, com mais tolerância, e você vai ver que as coisas começam a se modificar. Que todos os outros vão começar a te observar. E assim acontece no nosso trabalho, na nossa comunidade e acontece no planeta. O problema é que a maioria não quer fazer essa transformação. E enquanto nós não quisermos fazer a nossa reforma íntima e fazer a nossa modificação, nós não teremos paz. Porque essa lei que existe é uma lei universal para manter a harmonia, a justiça, a fraternidade no universo. Fazer ao próximo que gostaria que te fizesse. Nós não poderemos escapar dela. Porque se nós queremos fazer o contrário, nós estaremos sempre sofrendo com problemas íntimos dentro de nós e em volta de nós. Então, Jesus, ele mostra a cura. O Evangelho de Jesus, ele é o remédio, ali tem receita de felicidade para todos os problemas da nossa vida. E nós precisamos nos aprofundar nesse manual de conduta moral maravilhoso para encontrarmos a nossa felicidade. Tá certo? Então, que Jesus nos abençoe e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Divino Mestre Jesus, nós agradecemos imensamente a oportunidade que nos deste de estarmos inseridos nesse tratamento dessa noite e agradecemos o amparo de toda a espiritualidade superior aqui presente. Pedimos nesse momento que, com o auxílio deles, possam fluidificar a nossa água, colocando nela o remédio necessário à nossa saúde do corpo físico e do corpo espiritual. Nos auxilia, Senhor, no aprendizado dos teus ensinamentos, nos ajuda a praticá-los no nosso dia a dia, para que possamos curar as nossas mazelas, as nossas dores, os nossos sentimentos de tristeza, de angústia, enfim, Senhor, todas as doenças que assolam a nossa alma e o nosso corpo. Abençoa todas as famílias da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta de expiações e provas e dá-nos força e coragem para que possamos passar por todas as dificuldades com fé e com confiança no futuro. Obrigada pelo vosso amparo e ser conosco hoje e sempre, que assim seja.